Algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de falar com um amigo meu que é empresário em Orlando e ele estava me contando tudo sobre os últimos desenvolvimentos no mercado internacional, no mundo das finanças, e ele falou sobre um estudo que havia sido feito de corporações internacionais em termos de planejamento futuro. E ele mencionou que havia empresas japonesas que não tinham simplesmente planos de 3 ou 5 anos para os seus negócios, mas algumas delas entenderam e tinham planos de negócios para 100 e até 200 anos, de modo que eles tinham um objetivo abrangente que mantinham diante deles em todos os momentos, para que eles pudessem verificar periodicamente para ter certeza de que tudo o que estavam fazendo nas suas empresas estava no alvo. Depois que esse empresário me contou tudo isso sobre o que estava acontecendo no mercado internacional, no campo das finanças, ele olhou para mim e disse: agora sobre a vida cristã, Arci. Ele disse: me diga, por favor, qual é a grande ideia? Qual é a ideia de oferta do cristianismo? Agora, tenho que admitir que quando ele olhou para mim diretamente nos olhos e disse: Arci, qual é a grande ideia? Eu vacilei um pouco e tive um flashback na minha própria mente da minha mãe ali, quando eu era criança, com as mãos nos quadris. Então ela pegava a mão direita dela e apontava para mim e ela dizia: qual é a grande ideia, meu jovem? Agora, obviamente, essa não era realmente uma pergunta. O que ela estava tentando descobrir era o que eu estava pensando. Era o propósito quintessencial da minha vida, mas ela estava realmente dando uma olhada nas acusações, tipo: você não tem justificativa possível para o que acabou de fazer agora no seu comportamento. Qual é a grande ideia? Mas, de outra perspectiva, essa é uma questão crucial. Ouvimos sermões, lemos as Escrituras, somos apanhados no labirinto dos detalhes da teologia, mas ansiamos pela oportunidade de cortar todos os pontos delicados, os detalhes do cristianismo e ir ao fundo da própria essência do que a vida cristã tem tudo a ver. Isso é o que nós queremos dizer com discernir a grande ideia. Então, quando este empresário disse: Arci, qual é a grande ideia? Eu pensei sobre isso por um momento e a resposta que surgiu na minha cabeça veio da reforma do século XVI, quando os reformadores protestantes daquela época tiveram que se definir como observando o mundo. Então eles tiveram que cristalizar a essência do que o ministério deles e o movimento deles estava fazendo. E desse processo de cristalização veio uma frase, e é claro que foi em latim, que foi introduzido e usado com frequência por Martinho Lutero para declarar a essência da vida cristã. E Lutero usou esta frase, que a essência da vida cristã é viver a própria vida, coram Deo. Essa pode ser uma frase estranha para vocês. Coram Deo. Literalmente o que significa é diante da face de Deus. E o que Lutero estava dizendo simplesmente foi isso, que a vida cristã significa viver toda a sua vida na presença de Deus. Há momentos em que nos comportamos e atuamos com nossas vidas não para Deus, mas para uma audiência, para eles verem isso. E que o nosso comportamento quando estamos em segredo pode ser diferente de como nós nos comportamos quando estamos na presença de pessoas cujo julgamento ou aprovação nós buscamos. Pensamos, por exemplo, no filho pródigo, quando suplicou seu pai que recebesse a sua herança antes da hora. Como ele esbanjou aquele dinheiro. Mas antes de desperdiçar essa herança, o que ele fez? Ele foi para um país distante, onde ele era anônimo, onde ninguém conhecia ele, onde ele não sentia que tinha que viver debaixo do escrutínio de alguém que pudesse desaprovar do que ele estava fazendo. Agora, Lutero diz que nós devemos viver nossas vidas inteiras, não como pessoas buscando a capa da escuridão, onde nós temos uma vida secreta, uma vida privada que está escondida do olhar
dos nossos amigos ou das autoridades, mas que as nossas vidas sejam vividas abertamente na presença de Deus, diante da face de Deus, praticando uma espécie de consciência de Deus, de momento a momento. Agora, nós adicionamos a isso algumas outras ideias, mas a grande ideia do cristianismo é viver coram Deo, viver toda a vida na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus, e para a honra e para a glória de Deus. Deixa eu dizer isso de novo. A grande ideia, coram Deo, é viver a sua vida na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus, para a honra e para a glória de Deus. É disso que se trata. Jesus disse isso sucintamente desta maneira: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Que é o que ele está dizendo. Se você quer me agradar, você me agrada fazendo o que eu te ordenei para fazer. Mas viver este tipo de vida, obviamente, no início parece bastante idealista, não é? Não há ninguém que viva toda a sua vida no constante sentido da presença de Deus, e nenhum de nós é tão justo que tudo que nós fazemos está em submissão à autoridade de Deus e é feita para sua honra e para sua glória. Podemos dizer isso religiosamente e definir isso teologicamente, mas para colocar isso em prática, na vida prática, não é uma coisa simples de se fazer. Nós podemos ficar animados e comovidos emocionalmente e ter experiências espirituais em que nós fazemos votos e promessas. Ó Deus, você sabe, né? Minha vida é sua, o meu coração está no teu altar, vou agradar o Senhor e viver para ti. Mas por meio das atividades do dia a dia e das pressões que vêm sobre nós, esse zelo e essa excitação começa a desaparecer. E nós voltamos aos nossos antigos padrões, onde nós vivemos na ausência de Deus, em desafio a Deus e para a nossa própria glória. Então, o que significa agradar a Deus não é simplesmente fazer um compromisso ou um voto, mas pressionar, avançar, através daqueles momentos e tempos em que nós estamos paralisados e frustrados no nosso crescimento espiritual. Deixa eu fazer essa pergunta a outras pessoas. Quantos de vocês já tiveram aulas de piano? Deixa eu ver a sua mão se você já fez aulas de piano. Cerca de 3 em cada 4 na audiência responderam aqui que dizem que você já teve aulas de piano em algum momento da sua vida. A propósito, alguns de vocês estão atualmente trabalhando como pianistas em concertos. Não consigo encontrar nenhum desses aqui. Não é estranho que todos os anos, bem, não apenas todos os anos, mas ao longo do curso da vida, literalmente milhões de pessoas nos Estados Unidos da América começam aulas de piano. Mas são muito poucos os que se tornam pianistas de concerto, como Von Claiborne, ou mesmo grandes pianistas de jazz famosos, como Thelonious Monk, ou Oscar Peterson, ou Shearing, ou um dos outros. Eu me lembro que quando eu comecei a ter aulas de piano, minha mãe teve uma grande ideia e ela disse: jovem, você vai começar a ter aulas de piano. Então ela me enviou para essa mulher que tinha 110 anos e ela vivia em uma casa que tinha 150 anos e que estava tão mofada e era tão rangente e assustadora que eu tinha que caminhar também mais de 1 milha por uma floresta e por uma rodovia para chegar à casa dessa professora de piano, cujo nome, aliás, era Senhora Bliss. Você sabe o que é um nome impróprio? Esse é um nome impróprio. O nome dessa mulher se chamava Senhora Bliss. E ela trouxe tudo, menos felicidade para a minha vida, fazendo todos esses exercícios. Mas me lembro vividamente da minha primeira lição. Eu fui para essa casa assustadora, terrível, velha e mofada. Eu me sentei neste banco ao lado dessa mulher que era tão assustadora e terrível e bolorenta quanto a casa era. E ela abriu a primeira lição da série de livros de piano de John Thompson. E ela me mostrou no teclado onde o Dó central estava localizado.
Então ela me disse para tocar Dó central com o meu dedo indicador e eu segui a primeira lição da página. E eu até me lembro das palavras para isso e eu tocava o Dó central repetidamente com o meu dedo indicador da minha mão direita. A música era assim: eu estou tocando o Dó central. Aqueles de vocês que têm o pitch perfeito sabem que não estou cantando o Dó médio, mas essa é a maneira como as palavras eram. Eu estou tocando o Dó central. Então a mão esquerda atingia a mesma nota. Eu posso tocar corretamente, você entende? Eu disse, ei, isso é moleza. Eu comecei as aulas de piano com muita pressa, com gosto. Era simples e eu rasguei a primeira metade de John Thompson em apenas algumas semanas. E eu tive a visão de me tornar um grande pianista. 5 anos depois, eu parei de ter aulas de piano. E eu estava apenas na metade do curso, na segunda série do livro de John Thompson. O meu desenvolvimento como pianista foi interrompido, ficou congelado. Eu cheguei a um ponto de dificuldade que sinalizou um platô, onde eu estava preso. Então eu fiz isso. Vários anos depois do meu casamento, eu estava no seminário. Tínhamos um amigo querido na nossa comunidade de origem que era um excelente professor de piano, cujos alunos tinham vencido o prêmio Volken, Piano Play of the Year, do estúdio em Pittsburgh. E eu fui até a vencedora e eu disse, senhora vencedora, eu disse, a senhora poderia me dar algumas aulas de piano? E ela disse, absolutamente, eu adoraria dar aulas de piano. Então eu fui para a minha primeira aula com a senhora vencedora. E eu me assentei e ela disse, bem, o que você quer estudar? E eu disse, senhora vencedora, eu disse, eu me apaixonei pela música de Chopin. Então a primeira coisa que eu quero fazer é aprender o noturno de Chopin em Mi bemol. E ela olhou para mim, sorriu, ela disse, ok. Ela disse, quanto tempo de treinamento de piano você tem? Eu disse, bem, passei pela segunda metade de John Thompson, a primeira metade do livro da segunda série de John Thompson. E ela sorriu, riu, e ela disse, querido, você não pode tocar o noturno de Chopin em Mi bemol. Você tem que ter até a sexta série, assim. Teremos que recomeçar de onde você parou e avançaremos até isso. E talvez, daqui a alguns anos, poderemos começar com você no noturno. Eu disse, não, você não entende, senhora vencedora. Eu disse, quero aprender o noturno agora. Agora mesmo. E de novo ela sorriu. Ela me conhecia minha impetuosidade e tudo mais e disse, ok. Ela disse, vou fazer um acordo com você. Vamos trabalhar no noturno agora, contanto que você prometa fazer esses exercícios que são corretivas ao longo do caminho. Então ela me atribuiu a primeira medida do noturno durante a primeira semana e depois de 6 meses eu finalmente consegui tocar a peça. Mas então os meus estudos de piano foram interrompidos por eu ir para a Europa para a pós-graduação. Eu alcancei outro patamar tocando piano, onde eu estava preso. Eu estava congelado. Eu não podia ir mais longe. 15 anos depois eu conheci um homem que tocava jazz e eu ouvi ele tocando jazz e ele simplesmente me surpreendeu e ele me deu incentivo para começar de novo. Então eu comecei mais uma vez a ter aulas e de novo fui capaz de me mover para outro platô. Então eu não quero aborrecê-los com a história do meu envolvimento em tocar piano, mas o que eu aprendi sobre a vida estudando piano é o seguinte: nós temos uma tendência de começar a correr em certas empresas e se envolver e nos ocupar no que estamos tentando aprender, ou tentando alcançar, ou tentando fazer. E assim que nós topamos com um obstáculo, ou chegamos a um daqueles platôs difíceis, onde nós estamos temporariamente paralisados, é aí que nós paramos, dizemos, cheguei ao limite da minha capacidade, não vou mais longe. Mas a única maneira de avançar em qualquer empreendimento é perseverar através desse nível de paralisia para que nós possamos ir além do obstáculo e seguir em frente. Na verdade, se você olhar para algo, verá que quanto mais alto nós vamos nas nossas tentativas para dominar um procedimento,
mais fácil é ficar cada vez melhor depois de aprendermos como fazer isso através dos planaltos. Agora, o que isso tem a ver com agradar a Deus? Obviamente, nem todos nós somos chamados para ser pianistas, concertistas, mas todos nós somos chamados para agradar a Deus. Eu já falei muitas vezes sobre a prioridade da vida cristã, conforme Jesus a declara no seu ensino, quando ele diz a seus discípulos para eles buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Em outro lugar, Jesus faz uma declaração muito estranha e enigmática sobre este reino de Deus. Ele fala sobre o aparecimento do reino de Deus e chama os seus discípulos para entrarem no reino de Deus, dizendo que os violentos o tomam pela força. Agora, isso talvez possa ser uma ideia negativa, sugerindo que os inimigos do reino de Deus usam a violência para tentar se opor ao reino de Deus. Ou pode significar, e eu acho que significa, que o que ele está dizendo é que aqueles que falam sério sobre agradar a Deus não são casuais ou cavaleiros em sua busca pelo reino de Deus, mas eles são como homens violentos que invadem as ameias do inimigo até que eles rompam. Jesus disse, é assim que o reino é. É como disse ele, uma mulher que perdeu uma moeda que varre a casa inteira. Ela vira tudo de cabeça para baixo. Ela está obcecada até encontrar aquela moeda. Não consigo imaginar como Jesus foi perspicaz o suficiente no primeiro século para contar uma história baseada na vida da minha esposa. Se você visse o que acontece na minha casa quando a minha esposa perde a bolsa, você saberia o que Jesus tinha em mente quando falou sobre essa mulher limpando a casa para encontrar essa moeda. A minha esposa está sempre escondendo coisas para mantê-las protegidas de ladrões ou de eu não sei o que ela está escondendo, mas ela tem esses esconderijos maravilhosos para as joias dela, para as bolsas. O único problema é que depois que ela os esconde, ela esquece onde os escondeu. E eles têm sido esconderijos tão maravilhosos que ela não consegue encontrar o que ela escondeu. E então nós temos que passar pelo procedimento, levantar os tapetes, tirar as gavetas do gabinete, passando pelas roupas do inverno, tudo para tentar encontrar essa coisa. Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que encontra uma pérola extraordinária, que é tão preciosa e tão valiosa, singular em sua magnificência, que essa pessoa tem uma paixão tão profunda por possuir aquela pérola, que é mais cara do que qualquer outra pérola, que ele vai e vende tudo o que ele tem para que ele possa possuir aquela única pérola. Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que perdeu o seu filho. Eu já mencionei aquele filho, o filho pródigo, que vai para um país estrangeiro e esbanja a herança do seu pai. Você entende? Essas vans, a RVS na rodovia, adesivos na parte de trás delas, onde você vê este simpático casal de aposentados dirigindo este maravilhoso carro pela rodovia e diz no verso, nós estamos gastando a herança dos nossos filhos. Bem, que tal quando seus filhos gastam a herança dos seus filhos antes de você morrer? E eles, que tal uma placa na criança, na parte de trás do carro da criança que diz, eu estou gastando o dinheiro da aposentadoria do meu pai. Isso é o que o filho pródigo fez. Ele saiu e desperdiçou tudo que seu pai trabalhou tão duro para ganhar. Então, ele desgraçou a família com a sua vida desregrada. Você conhece a história. Mas ainda quando ele voltou a si, e em total degradação e humilhação, depois de viver com os porcos e cheirar a porcos, com a cabeça baixa e em farrapos, ele começou a voltar para casa. Ele disse a si mesmo, eu irei ter com o meu pai.
Mas o ponto da história é que quando aquele filho ainda estava longe, o pai ansioso, que nada sabia do que tinha acontecido com o seu filho desde a sua partida, viu o seu filho voltando lá longe, e somos informados de que o pai do filho pródigo saltou do seu lugar, e ele correu pela estrada. Quero dizer, naquela época os patriarcas judeus usavam mantos. Agora eu posso apenas ver este homem de joelhos nus correndo pela estrada para encontrar o seu filho. E quando ele encontrou o seu filho, ele jogou os braços ao redor dele e o abraçou, e ele ordenou aos seus servos: matem o bezerro cevado, obtenham o anel da família. E ele honrou o seu filho. Ele disse: porque este é o meu filho que uma vez se perdeu e agora ele foi encontrado. Todas essas parábolas, o filho pródigo, a moeda perdida, a pérola de grande valor, são parábolas que enfatizam a importância de entrar no reino de Deus, de pressionar além dos pontos de paralisia, o platô onde as coisas se tornam tão difíceis que nós paramos. Agora, você que é cristão, se lembre do início da sua experiência cristã, o zelo e o fogo e a paixão que você tinha. Você provavelmente desligou todos os seus amigos porque era desagradável e muito agressivo, e você ficou tão animado que você queria contar a todos sobre o que aconteceu com você e tudo mais. Todos nós passamos por isso, mas depois aprendemos como nos ajustar para acomodar os nossos amigos. E aprendemos como ajustar nossas metas para baixo, porque conforme começamos a crescer, nós, como uma espécie de surto da puberdade, de repente alcançamos aquele platô e nos acalmamos. Dizemos: vou ler a Bíblia do começo ao fim. Passamos por Gênesis, passamos por Êxodo e depois chegamos a Levítico. E muitos de nós caiu quando bateram em Levítico, assim. Alguns perseveraram no meio de Levítico até Números, e depois que eles entraram em Números, eles disseram: não consigo mais, então desistiram. E é o que acontece. Nós começamos, mas não terminamos o que nós começamos. Senhoras e senhores, o que agrada a Deus é alguém que se inscreve por enquanto. Alguém que ora todos os dias: venha o teu reino. Alguém que passa a vida, não apenas o início de sua vida buscando o reino de Deus. De novo, Edwards fez essa declaração: a busca do reino de Deus não é algo que os incrédulos fazem. A busca do reino de Deus é o principal negócio do cristão. E é uma empresa ao longo da vida, é uma busca para toda a vida. E acho que é isso que significa ser um discípulo. É ficar debaixo da disciplina de alguém mais maduro. Se eu fosse superar os meus períodos de paralisia em que estava preso na música, eu teria que ir para um professor que estava do outro lado daquele planalto, que poderia ajudar a me trazer, a cruzar o limiar para uma nova libertação e uma nova liberdade. E eu acho que é a mesma coisa, verdadeira na vida espiritual e no crescimento espiritual. Finalmente, deixa eu dar a vocês essa ilustração de como Deus se agrada daqueles que buscam o seu reino. De novo, quando eu era menino, eu fui ao cinema. E eu não me lembro nem mesmo do título exato do filme, ou mesmo quem estrelou o filme. Tinha a ver com as aventuras de Robin Hood. Eu não sei se era Errol Flynn ou Douglas Fairbanks Jr. Acho que foi Douglas Fairbanks Jr. quem atuou nessa versão em particular. Basil Rathbone era o xerife de Nottingham. E eu vi essa história mágica de Robin Hood na tela e fui capturado por ela. Que história tremenda! O rei da terra, Richard, tem que partir e ir em uma missão espiritual. E enquanto ele está fora, o seu reinado e o seu poder e a sua autoridade são usurpados pelo malvado, o príncipe John, seu irmão mais novo. Agora Robin Hood é leal ao rei, mas o rei se foi.
Então Robin Hood e os seus homens são forçados a viver na floresta, encontrando abrigo lá no campo. Então, um preço é dado pela sua cabeça. E você vê o conflito ao longo de toda a história de alguém que é leal a um rei estrangeiro, ao rei que se foi. E ele não se submeterá ao usurpador que suplantou o rei legítimo. Robin Hood vive para agradar ao rei Ricardo, não ao príncipe John. Então, no final do filme, o Sr. Richard enfrenta Robin Hood, tornando ele o Conde de Locksley, porque ele perseverou. Ele viveu. Robin Hood viveu na presença do seu rei, debaixo da autoridade do seu rei, para a honra e para a glória do seu rei. Não vejo paralelo melhor com o chamado do cristão, que é agradar a Deus, servir aquele que agora está entronizado como o Rei dos Reis, e na sua ausência, buscar agradá-lo, honrá-lo e obedecê-lo.